Olá, professores, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês aqui um pouquinho mais sobre o tópico como lidar com os alunos em sala de aula. Na verdade, a gente já teve um vídeo sobre regras e procedimentos, onde a gente falou um pouquinho sobre o que fazer, para tentar ter consistência com a parte educativa com os alunos. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês, continuando um pouco esse assunto, do seguinte: é muito importante que além da consistência que a gente tenha que ter com as nossas condutas, a gente consiga perceber ali da frente os alunos que podem dar problemas educacionais, podem conversar mais do que devem, podem tentar dormir ou ludibriar alguma parte da aula. Então, por exemplo, depois da experiência, muitos professores já sabem olhar, E aquele aluno é muito agitado, aquele aluno vai me dar problema. E aquele aluno, cara, ele não sabe a base da matéria, ele tem muita dificuldade. E essa experiência pode nos ajudar a contornar algumas situações. Por exemplo, é muito comum, quando uma aula é muito longa, que os alunos acabem se acomodando nas carteiras, E aí encostam mais do que devem, e aí o olhar fica um pouco mais preguiçoso, e então o professor tem que reagir. Uma coisa que é muito comum que a gente vê acontecer é o professor acabar chamando a atenção do aluno. O que não pode acontecer é o professor interromper o seu discurso. A aula tem que ter um fluxo natural. Aquele aluno não pode atrapalhar os demais ao longo de uma explicação. Então, esse é um pouco do maestro ali, Como que a gente faz isso? Será que é melhor querido, levanta, senta direito, aí você interrompe o discurso? De repente não. A melhor maneira que a gente encontra para fazer isso é, o aluno que está acomodado, que está displicente, a gente caminha ao longo da sala e se aproxima dele. Toda pessoa tem o seu raio de ação, de proteção natural, Como se fosse um círculo em volta da gente, onde se alguém invadir aquele espaço, a gente se sente um pouco mais desconfortável. Então o aluno, ele cria em volta dele como se fosse um círculo de proteção, e se você sentir que ele está encostando e está mais debruçado e não está prestando atenção direito, não precisa chamar a atenção dele, só anda em sua direção, se aproxima dele e aí você começa a reparar. Se ele não se ajeitar, dá mais um passo à frente, vai se aproximando aos poucos. Você vai perceber que aquele aluno começa a se endireitar na carteira, até sentar direito. No que ele sentar, se você se sentir confortável, faça um contato, como quem diz: era isso que eu buscava, era isso que eu queria, mas não precisa dizer nada para a turma. Volte para a sua posição e continue a aula. A mesma coisa pode acontecer, quando o discurso é muito longo, dos alunos olharem para o nada, Você está falando e um aluno fica parece com um semblante meio abobalhado, assim, Não adianta a gente brigar com ele: ô fulano, olha pra cá, e aí você acaba perdendo os demais, Os alunos riem, você perde aquele controle da turma. Então, nesse momento, utilize gestos, Você continua falando normal para a turma, mas dá mais atenção àquele aluno que está sendo perdido. Inicia com um olhar, introduz um olhar mais direto a ele. Se não der certo, faça gestos para trazê-lo de volta. Você não precisa perder tanto tempo chamando a atenção dele. Estala um dedo, chama um, estala outro dedo, ou levanta aqui, é um pouco da orquestra ali, O professor tem que ter um pouco disso, Um pouco da percepção, mas não adianta depois o cara já ter se perdido muito tempo na aula. Tem que estar ali, começar a aula ligado no que está acontecendo e se a maioria dos alunos perder o contato visual com o professor, aí está complexo. Enquanto for um, for outro, a gente consegue orquestrar. Se for a grande parte da turma que está dispersa, é um momento de gerar, de repente, o que a gente já falou também, a quebra de estado. Para um pouco a aula, conversa com a turma, fala sobre temas polêmicos, mas tem uma abordagem para retornar. Então, assim, desde que você não perca tanto tempo com isso, é importante quebrar o estado. A última dica é: se a turma for problemática, faça com que, em tempos, gere um rodízio na sala de aula. Tire os alunos, não é um aluno especificamente, não coloque em voga aquele aluno, Faça um rodízio geral da turma, modifique a posição dos alunos. É comum, quando a gente chega num ambiente em que a gente não conhece tanto as pessoas, a gente se sente no lugar. No dia seguinte, a gente acaba sentando no mesmo lugar até que os grupos se organizam. Quando os grupos se organizam, aqueles bloquinhos de pessoas ficam sempre se misturando. Faz o seguinte: troque essas pessoas de lugar e dê outra perspectiva a elas. Quando a gente olha de outro ângulo, é uma situação desconfortante. Aquela pessoa que está do meu lado ali, eu não conheço direito. Então, ao mudar os alunos de lugar, todos eles, a gente acaba fazendo com que a unidade do grupo se desfaça um pouco, caso esse grupo seja forte em termos de bagunça ou pouca percepção da aula. Então, vamos utilizar mais as ferramentas de controle de turma. E até a próxima dica. Um abraço! Quer elaborar aulas mais eficazes? Então se liga no canal do Novo Professor. São técnicas que você pode usar imediatamente para tornar o ensino e o aprendizado mais eficazes. Confira!